Graça e paz. Romanos, capítulo 11. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Só eu fiquei e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobrarão os joelhos diante de Baal. Assim pois também agora, neste tempo ficou um resto, segundo a eleição dessa graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras da lei. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Como está escrito: Deus lhe deu o espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Davi diz: torne-se-lhe a sua casa em deserto, em laço, e armadilha, e em tropeço por sua tribulação. Escureçam-se-lhe os olhos para não verem, e encurvem-se-lhe continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. E se a queda de Israel é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que, enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar à emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Por quê? Se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão? Senão a vida eterna e entre os mortos. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiros, fostes enxertado em lugar deles e feito participantes da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, se contra eles te gloriares. Não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertados. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé, por esta fé. Então não te ensoberbeças, mas teme a Deus. Porque se Deus não poupou os ramos, os israelitas naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu fostes cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira,
quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Assim todo o Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador, desviará de Jacó as impiedades, e este será o meu conserto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons, a vocação de Deus, são sem arrependimento para eles. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também eles agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a nós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, como insondáveis são os seus juízos, como inescrutáveis seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, verdadeiro, zeloso. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um entre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida desta fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros do seu corpo, uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo esta graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida desta fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. O amor seja não falso, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com um amor fraternal, preferindo-vos com honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sedes fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sedes pacientes no sofrimento. Perseverai na oração, comunicai com os santos
nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram. E chorai com os que choram. Sedes unidos entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, lhe dá de comer, se ele tiver sede, lhe dá de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos capítulo 13. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, ao governador, ao presidente, ao prefeito, resiste à ordenança de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer as potestades, faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizerdes o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus, vingador para castigar o que faz mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeito, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem imposto, imposto, a quem tributo, tributo, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Honrai ao presidente, ao governador, ao prefeito, ao rei. A ninguém devais coisa nenhuma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpre a lei de Deus. Com efeito, não adulterais, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Isso digo conhecendo o tempo que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a esta fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas, vistamos-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonárias, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissolução, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado no corpo em suas concupiscências. Romanos capítulo 14. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas, sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, outro que é fraco come legumes. O que come, não despreze o que não come. O que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé,
ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Não faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais, todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor faz, o que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Pois para isto que morre, foi para isto que morreu Cristo, e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas a teu irmão? Ou tu também, por que desprezas a teu irmão? Pois todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim, e toda a língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda, para esse é imunda. Mas, se por causa da comida contrista teu irmão, já não andas conforme o amor de Cristo. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tenha em ti mesmo, diante de Deus. Abençoado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. Tudo que não é de fé é pecado. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que me injuriavam. Porque tudo que antes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos console o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Para que concordes a uma boca, glorificando e glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito. Portanto, eu te louvarei,
entre os gentios e cantarei ao teu nome. Outra vez diz, alegrai-vos, gentios, com o seu povo. Outra vez, louvai ao Senhor, todos os gentios, celebrai-o, todos os povos. Outra vez diz Isaías, uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz, em crença, para que mudeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Eu próprio, meus irmãos, certo estou, a respeito de vós, que vós mesmo estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Mas, irmãos, em parte vos escrevo, mais ousadamente como, para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada. Que seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando este Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo, de sorte que tenham glória em Jesus Cristo, nas coisas que padeço e sofro e que pertence a Deus. Porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito para a obediência dos gentios, por palavra e por obra, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que, desde Jerusalém e arredores até ao Lírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo, este Evangelho, e desta maneira me esforcei por anunciar este Evangelho, não onde Cristo houvesse sido pregado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi pregado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Mas agora que não tenho mais demora neste sítio, tenho já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco. Quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos gentios, aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres entre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhe pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrarem os temporais. Assim que, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, de lá, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção deste Evangelho de Cristo. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia e que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco, e o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve a igreja que está em Secreia, para que a recebais no Senhor como convém a santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedados a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e a Aquila, meus cooperadores em Cristo Jesus.
os quais pela minha vida expuseram às suas cabeças, o que não só eu lhe agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epeneto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Saudai a Amplias, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estaquis, meu amado. Saudai a Aples, aprovado em Cristo. Saudai aos da família de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai aos da família de Narciso, os que estão no Senhor. Saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalharam no Senhor. Saudai a amada Pesídia, a qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e a minha. Saudai a sua mãe e minha. Saudai a Sicrito, a Flegonte e a Hermas, a Patrobas e a Hermes, e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo e a Júlia e a Nereu e a sua irmã e a Olímpia e a todos os santos que com eles estão. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saudam. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem discussões e escândalos contra esta doutrina que aprendeste, desviai-vos dele, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, com suaves palavras de elogios, engana os corações dos simples. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Sauda-vos Timóteo, meu cooperador, Lúcio e Gerson, e Sosipatro, meus parentes. Eu peço que esta carta escrevi, vos saudo no Senhor. Sauda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja sauda-vos Erasto, procurador da cidade, também o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos e termos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Deus eterno, a todas as nações para a obediência desta fé. Ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo, para todos sempre. Amém.